Olá, caríssimos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós falaremos sobre o que é o conteúdo da fé cristã. Então, nós precisamos sempre saber o seguinte: Deus é infinito. Deus é aquele que criou todas as coisas. E quando ele criou todas as coisas, ele criou todas as coisas boas. Criou tudo e olhou para tudo e disse: tudo é bom. Olhou para o homem e disse: muito bom. E qual era o plano de Deus ao nos fazer, ao criar todo o universo, a criar tudo aquilo que existe? O plano de Deus era que nós participássemos da vida com Ele. É como se Ele tivesse construído um grande reino e colocou pessoas nesse reino para que essas pessoas pudessem viver com Ele. Por quê? Porque Deus é sumamente, eternamente feliz e Deus ama. Deus é amor. E como Deus é amor, ele desejou nos criar desde antes do tempo. E ele nos criou para nos amar e para que nós o amássemos. E para que nós amássemos uns aos outros por causa dele. Então Deus criou esse reino. E, no entanto, nós, homens, estando dentro deste reino de Deus, resolvemos criar o nosso próprio reino. Então nós abandonamos a Deus, demos as costas a Deus, porque nós pensamos, Deus quer me dizer o que é bom e o que é mal, mas eu quero dizer a mim mesmo aquilo que é bom e aquilo que é mal. Então demos as costas a Deus, fomos desobedientes e criamos, entre aspas, muitas aspas, o nosso próprio reino, o reino dos homens. Só que é o seguinte, o reino de Deus é um reino de amor, de paz, concórdia, de bênção, de saúde, de vida. Quando nós deixamos o reino de Deus, fundamos o nosso próprio reino humano, onde há morte, onde há pestilência, onde há assalto, onde há trevas, onde há escuridão, onde há maldade, onde há ódio, rancor, inveja, preguiça, gula, orgulho. Porque demos as costas a Deus, nosso Senhor, caímos no nada, no nosso próprio erro, no olhar para o nosso próprio umbigo, colocando no português bem claro. E, no entanto, Deus nunca nos abandonou. Nós o deixamos, mas ele continua pensando em nós. E olhem só como é fantástico. Deus que criou o céu e a terra, criou todas as coisas, criou o homem, ele que é desde antes do tempo existir, pensa em você, meu caro, minha cara, pensa em mim todo o tempo. Ele pensa em nós sempre. Já seria uma honra muito grande que Deus pensasse em nós uma única vez na eternidade. E, no entanto, ele pensa em nós todo o tempo. Ele está sempre pensando em nós. Como se prova isso? Porque se Deus parasse de pensar em nós, nós deixaríamos de existir. Então Deus pensa em nós. E ele pensa em nós porque ele ainda tem aquele plano de que vivamos com ele em amor, em felicidade eternas. Então, ele deseja que nós abandonemos a nossa desobediência que nos levou para longe e voltemos a ele. Voltemos ao Senhor nosso Deus. Ora, de muitas formas, Deus tentou trazer de volta o ser humano. No passado, no povo de Israel, o Senhor nosso Deus suscitou os patriarcas, como Abraão, Isaac, Jacó, homens com quem Deus fez aliança e com quem Deus entrou em um relacionamento muito próximo. Suscitou depois José e Moisés e os profetas, que foram homens e mulheres dedicados ao serviço de Deus. De que forma? Andando pelo mundo dos homens, vivendo no mundo dos homens, sem ser do mundo dos homens. Ou seja, esses homens, essas mulheres viviam na terra e chamavam a atenção dos homens
como um professor ou como um pai amoroso, fazendo a função de Deus, ou seja, o profeta é aquele que fala pela boca de Deus entre os homens, para que os ouvidos dos homens o ouçam. Não que Deus não possa fazê-lo, mas ele quis se utilizar dos profetas. Então, Deus trouxe os profetas para nós, e os profetas andavam no nosso meio como grandes mestres e pais amorosos que queriam corrigir a nossa má conduta. E, no entanto, nós matamos os profetas. A um nós apedrejamos, a outro nós lançamos mão e ferimos, a outro matamos ao fio da espada. E, no entanto, Deus nosso Senhor não ficou irado conosco a ponto de nos abandonar. Muito pelo contrário. Deus disse: então irei eu mesmo. E Deus se fez homem. Esse é um ponto de fundamental importância para a fé cristã. Deus se fez homem. Deus de todo o universo, o Criador do céu e da terra, aquele que conhece os segredos mais profundos dos abismos do coração do homem, se fez um bebê, uma criança. Quis nascer de uma mãe. E por que tudo isso? Isso não é lógico. Não é lógico mesmo. Para a lógica humana, isso não é lógico. Não é óbvio. Mas Deus, no seu infinito amor por nós, não quis se sentir satisfeito por ter enviado os profetas que nós matamos. Mas ele quis entrar e tomar sobre si as nossas dores. Ele quis vir ser verdadeiro homem sem deixar de ser verdadeiro Deus e viver no nosso meio. E o nome dele é Jesus Cristo. E o que é que Jesus veio fazer nesse mundo? Jesus veio nos ensinar e nos chamar para si. E ele veio nos salvar das nossas faltas, dos nossos pecados, ou seja, dos nossos erros, de tudo aquilo que nos afasta de Deus porque nós deliberamos e queremos nos afastar de Deus. Então, nosso Senhor Jesus Cristo se dignou nascer no meio de nós. E ele veio e ele pregou diante de nós, nos ensinou muitas coisas. Entre elas, há algumas coisas as quais ele comparou o reino dos céus, o seu reino, o reino de Deus. Então, em primeiro lugar, nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou que Deus é como um pai bondoso, um ancião de muitos dias, que tem 2 filhos. O primeiro dos filhos trabalhava bastante para esse pai. E o segundo dos filhos resolveu um certo dia que queria ir embora. Então se aproximou do seu pai e lhe pediu a parte da herança que lhe iria caber. Vejam só, esse filho está sendo mal educado, pelo menos, né? Ele está matando o pai antes da hora, está pedindo sua parte da herança antes de o pai falecer. Mas o pai bondoso lhe distribui os bens que lhe fariam parte da herança. Então esse filho pega o dinheiro e vai para terras bem distantes, vai para terras longínquas. E lá ele gasta todo o dinheiro de forma dissoluta, de forma terrivelmente mal escolhida. Ele gasta com bebedeira, ele gasta com comidas sofisticadas, ele gasta com coisas desnecessárias, ele gasta com os prazeres da vida. E, no entanto, um belo dia, tempos difíceis chegam naquela região e esse homem se torna cuidador de porcos. E sua situação era tão pobre, tão terrível, que ele desejava saciar sua fome com a comida dos porcos. Então ele pensa: poxa, na casa de meu pai há muitos empregados. E os empregados lá são tratados numa forma muito melhor do que aqui. Então voltarei a meu pai e pedirei que me aceite como um empregado. Então o rapaz volta à casa do pai, pensando em pedir ao pai que o recebesse como seu empregado.
E, no entanto, aquele pai amoroso e cuidadoso, todos os dias esperava pelo filho voltar e ficava de longe observando a estrada, à espera do seu filho. Então, naquele dia, o pai de longe viu o filho vindo pela estrada e não teve dúvidas. Correu. Então, vamos pensar aqui. Um ancião, antigamente, usaria túnica, roupas compridas que vão até o pé. Para correr, esse ancião teria que levantar a sua túnica, pelo menos um pouco, para que não caísse. E além disso, não é comum se ver um ancião correndo. Antigamente, o ancião correr era uma situação vergonhosa, né? Correr para crianças. Então, o ancião correndo era algo de humilhante. Mas esse pai não se importa com isso, porque ele vê o seu filho amado que volta. E ele vê o estado lastimável que ele se encontra, de magreza, de coberto de feridas, de pobreza, sujo, né? E esse pai corre. E quando chega perto do filho, o filho diz: Pai, pequei contra ti, fiz o que te desagrada. Pequei contra Deus e contra ti. Deixa-me ser um empregado teu. E, no entanto, esse pai, com tanto amor, vendo ainda mais o arrependimento do filho, o abraça. E não dá atenção ao pedido de emprego do filho, mas chama os servos e diz: tragam sandálias para o meu filho, tragam roupa limpa, tragam roupa nova, tragam um anel e ponham em seu dedo. E então dá uma ordem para que um banquete seja preparado para esse filho. Então vejam, o filho saiu, gastou tudo. Quando se arrepende, volta ao pai. E o pai, então, não consegue se conter. O pai, numa explosão de alegria e de amor e de felicidade, ele corre ao encontro do filho, ansioso por ter em seus braços aquele que pensava ter perdido. Então dá um grande banquete. O filho mais velho, aquele que estava acostumado a trabalhar para o pai, se aproxima da casa e escuta o som do banquete e pergunta a um servo: O que está acontecendo na casa de meu pai? Ah, teu irmão voltou, teu pai deu uma festa. Então o filho mais velho se recusa a entrar. E o pai tem que sair ao encontro desse filho mais velho também. E insiste com ele: Entre, meu filho, para alegria. E esse filho mais velho diz: Não, eu estou sempre convosco, e nunca me destes algo para festejar com meus amigos. Agora, aquele teu filho que gastou sua herança em dissolução, quando volta, vós o recebeis com um banquete. Então o pai diz: Meu filho, este teu irmão estava morto e voltou à vida, mas vós estáis sempre comigo. Tudo o que é meu é teu. Então disso nós precisamos tirar lições de grande importância. Caríssimos, nós nos afastamos de Deus pela nossa má conduta, pela nossa má vida. E, no entanto, Deus deseja ardentemente que nós voltemos para Ele. Que nós voltemos para o reino de Deus, para a sua cidade, onde há amor, felicidade, onde há vida em abundância. Ele não se importa com os pecados que nós cometemos se nós nos arrependemos e voltamos humildemente. E não fiquemos, se nós já trabalhamos para o Senhor, se nós já estamos empenhados nas boas obras, não fiquemos do lado de fora. Porque nosso Senhor também disse que o reino dos céus, disse que Deus é como um grande empregador que tem uma grande lavoura. E ele sai à primeira hora do dia, assim que o sol nasce, e encontra algumas pessoas na praça e os chama e os emprega. E essas pessoas vão trabalhar por uma quantia de dinheiro. Então, este senhor sai novamente à terceira hora do dia, ali pelas 9 horas da manhã. E depois ao meio-dia. E depois às 9 horas, às 3 horas da tarde.
e depois às 5 horas da tarde. E todas as vezes em que ele sai de casa, ele encontra mais pessoas e ele contrata mais pessoas para trabalhar por aquele dia. E com todos eles, ele fixa a mesma recompensa. No final do dia, se os trabalhadores da primeira hora disserem: mas senhor, trabalhamos o dia todo, vai nos pagar com o mesmo salário com que pagarás os homens que trabalharam por apenas uma hora? O Senhor responde: os bens são meus. Que te importa se quero prodigalizá-lo? Se quero prodigalizar os meus bens também com estes. O que nós firmamos foi esta recompensa. Aceite-a e sede satisfeito. Então Deus nos ensina: se trabalhamos muito ou se trabalhamos pouco, se trabalhamos verdadeiramente de coração, com arrependimento pelas nossas faltas, com amor a Deus e sem deixar para a última hora, mas pegando no trabalho assim que Deus nos dá a oportunidade, nós teremos a recompensa de voltar a esta cidade de Deus, a este reino de Deus, onde há vida em abundância por toda a eternidade. Pensem, caríssimos, viveremos no seio de Deus. Como é isso? Nós viveremos com Deus, vendo-o, vendo aquele que criou todo o universo e tanto nos ama. É imperdível. Mesmo que nós nos percamos, como uma ovelha que foge do redil e desaparece por dias, o Senhor nosso Deus deixa 99 ovelhas seguras dentro do seu redil e vai atrás daquela ovelha perdida que somos nós. Quando ele nos encontra, nós devemos gemer para que ele nos ouça e nos pegue nos braços e cure as nossas feridas. Não podemos fugir do Senhor dizendo: na 11ª hora eu entro para o trabalho. Não, se o Senhor te encontrou agora, venha, junte-se a nós. Porque nesta terra, a dor, a sofrimento, a angústia, a morte, e sempre haverá para todos, bons e maus. Para aqueles que entram para o trabalho, para o serviço do Senhor, e o fazem com confiança, e o fazem com fé no Senhor, e o fazem com ardor, com amor, com carinho, como um filho, estes receberão do Senhor a vida eterna, porque escutarão do Senhor no final dos tempos: entrai para a alegria do teu Senhor, bom e fiel servo. Entrai para a alegria, para o júbilo do teu Senhor. Porque foi isto que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Amai uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. E amai a Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas. Amai o próximo, como eu te amo. E por causa de mim. Então, nosso Senhor nos disse que aqueles que assim procederem, crendo nele, tendo fé nele e amando, mesmo que morram a morte do corpo, terão a vida pelos séculos da eternidade. Mesmo que o corpo morra, ressuscitará e viverá com o Senhor para sempre. O corpo morre, a alma não morre, mas a alma do bom e fiel servo entra no júbilo, na alegria do seu Senhor. E então, no último dia, o Senhor ressuscitará os corpos. E então entraremos para o júbilo e a alegria com corpos e almas. E quais são as provas disso? Em primeiro lugar, a sublimidade da doutrina. Nós humanos tendemos à beleza, tendemos à verdade, tendemos ao amor. E essas tendências foram plantadas em nossos corações pelo próprio Deus. Então, quando ele rega essas sementes com a sua palavra e com o seu ensinamento, não há como não florescer, não crescer
e dar frutos, como ele nos pede. E um segundo motivo pelo qual nós cremos são os sinais que o próprio Jesus nos deixou. Enquanto caminhava por este mundo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nós cremos que ele ainda vive, porém seu corpo foi elevado aos céus. Enquanto ainda caminhava com os seus amigos, realizou grandes prodígios, curou muitas pessoas, curou cegos, curou surdos e mudos, que começaram a ver, falar, ouvir, curou coxos que começaram a andar, ressuscitou os mortos e fez inúmeros milagres, tantos sinais prodigiosos, que se pudéssemos escrever a todos eles, não haveria livros suficientes no mundo inteiro que comportassem os relatos. E por fim, devo hoje dizer que a fé cristã não é uma fé de livro, como muitos pensam. A fé cristã é uma fé de testemunho, é uma fé de mártires. Mártir, em grego, uma tradução muito simplista, quer dizer testemunha. Os amigos do Senhor, enquanto caminhavam nesta terra, testemunharam as obras do Senhor até a última gota de sangue. Foram perseguidos por causa do nome de Jesus e não o negaram. Caríssimos, ninguém morre por uma mentira. As pessoas realmente viram, ouviram, sentiram, tocaram aquilo que Deus fez entre nós. E é por isso que nós cremos, porque o Senhor estabeleceu os seus amigos, e os seus amigos levaram a fé cristã por todos os confins da terra. E ao grupo desses amigos do Senhor, nós chamamos Igreja Católica. Una, santa, católica, que se espalhou por todo o universo e chegou até hoje aqui. Tantas pessoas deram suas vidas, vidas de dedicação, de serviço. Algumas até derramaram seu sangue. Aliás, muitas derramaram seu sangue por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é que ele nos pede? Que creiamos, que amemos. Caríssimos, Deus vos ama. Cristo está entre nós. Está e sempre estará.